Neide, parece que sim, pelo menos ele está ali em fair play com os caras do skate, né? Gente, vamos deixando o like no vídeo, vamos se inscrevendo no canal, vamos compartilhando o nosso conteúdo. Vamos nessa? Algo que me pegou muito nessa segunda-feira foi o presidente Lula assinar um novo plano safra com 89 bilhões de reais destinados à agricultura, em especial familiar e em eco-agricultura, né? E se torna o maior investimento da história do Plano Safra no Brasil, com a menor taxa de juros. E veja bem, não era Bolsonaro o cara do agro, mas é Lula quem trabalha em especial pelo povo que faz o tal do campo acontecer, a agricultura familiar. Vamos conferir este trecho lá dos nossos amigos da TVT. O valor disponibilizado no Plano Safra no total de 500 bilhões para este ano. Lembrando que esse valor inclui aí tanto o que é destinado para a agricultura familiar, quanto o que é destinado do Plano Safra empresarial. Aliás, informação aqui em primeira mão, a gente não sabia até agora qual seria o valor destinado para a agricultura familiar, mas o evento acabou de começar lá em Brasília, 89 bilhões para a agricultura familiar neste ano. O restante aí, né, será anunciado para a agricultura empresarial. O ano passado, né, aliás, no último biênio, porque é bianual o plano, foram destinados 76 bilhões para a agricultura familiar. Então, esse valor de 89 bilhões de reais é um valor recorde. Eu quero aqui trazer, Thalita, a importância do Plano Safra voltado para a agricultura familiar. É a agricultura familiar que garante o alimento na minha mesa, na sua mesa, que acompanha aqui o TVT News, primeira edição. A agricultura familiar é responsável por 70% da comida que chega na mesa dos brasileiros. E por que esse crédito é tão importante? Quando o crédito não chega no campo, as áreas de plantio, as áreas, né, em que as pessoas plantam, elas diminuem. Então, isso faz o valor do alimento encarecer, né? Além disso, Thalita, deixa eu só tirar aqui o meu fone, porque está com um retorninho. Além disso, Thalita, quando o crédito ele é muito alto, né, o valor é repassado. Por quê? Porque o agricultor tem que comprar semente, tem que comprar maquinário, tem que comprar trator, tem que pagar a mão de obra, e com crédito muito alto, esse valor acaba sendo repassado nos alimentos. Então, uma das preocupações da agricultura familiar era o valor da taxa de juros, porque por mais que o crédito seja mais baixo, ficou entre 6% e 12% no último biênio, ele tem aí parte da Selic, a Selic está em 15%. É isso mesmo, o valor disponibilizado no Plano Safra no total de 500 bilhões para este ano. Aí a matéria da TVT, né, e a Diana lembra, né, o quanto os prefeitos acabam cooptando este subsídio para a base das suas compras de voto. Isso é verdade, né? E ficam ainda como os governadores, mais do que os prefeitos até, como os grandes responsáveis, né? Assumindo um mérito que não é seu, né? Um mérito que não é seu, é do governo federal. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando da agricultura familiar. O que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente elege uma pessoa com o perfil, com a qualidade do presidente Lula? Se não for para mudar o Brasil para melhor, gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas. Nós vamos colocar 25 milhões de famílias pagando ou nada ou menos imposto de renda. Isso é fazer justiça. E sabe quantos vão passar a pagar? Que ganham ali 1 milhão por ano, 1.200.000 por ano, 10 milhões por ano, 140 mil. 140 mil pessoas para 25 milhões serem beneficiados. E aí você fala, não, mas você vai cobrar o que eles não têm para pagar. É a mesma alíquota de uma professora de escola pública. A alíquota em país rico chega a 40%. Nós vamos cobrar um mínimo de 10%. O mínimo. Se o cara já paga 2%, que é o que eles pagam hoje, vai pagar mais 8%. O mesmo alíquota que paga um policial militar, um bombeiro, uma professora de escola pública, a mesma alíquota. E tá essa grita toda por conta disso. Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil.
importante, inclusive com base nessa expressão usada pelo ministro Fernando Haddad, justiça social, é que o governo está alterando o slogan. União e reconstrução passará a ser justiça social. Justiça social. Sidônio não gostava do slogan desde que assumiu, né? Pensa que união é uma coisa que não encaixa com essa dissidência polarizada do momento que nós vivemos, e o país não pode passar por uma reconstrução permanente, pelo menos a mensagem, como quem disse, já passou 4 anos e o país ainda está em reconstrução, então Lula não reconstruiu nada do Bolsonaro, já reconstruiu muito, e vai passar em permanente reconstrução. Então, muda para a justiça social. Eu acho excelente a decisão do governo em termos de comunicação. Acho que justiça social pega num lugar muito simbólico, emocional, da sociedade, em especial de quem precisa assimilar o papel histórico do presidente Lula e não perdê-lo de vista, que é o que tem acontecido, não é? E também do campo, progressista. A Neide Carmelo me pergunta o que eu acho do Haddad se candidatar ao Senado, se seria uma boa. Ô, Neide, eu acho que seria um nome forte, São Paulo, sim, né? Tem que ver quais os planos, ele pode, eu acho que carregaria uma vaga, mas tem que ver se ele não está nos planos ainda para ministério do presidente Lula, né? Ou para o governo de São Paulo, que não dá para descartar, né? O PT precisa lançar uma candidatura muito forte para encarar o Tarcísio, né? O Haddad é um dos quadros mais fortes do PT, isso é inegável. Não estou falando eleitoralmente, estou falando em capacidade política, né? E vem apoiando muito na pasta mais difícil de se coordenar na esplanada dos ministérios, mas, enfim, é um nome que onde ele cair, ele cai bem, viu, Neide? Isso é inegável, assim, onde cair, cai bem o ministro Fernando Haddad. Agora, 2h44. Deixa eu trazer mais conteúdo para vocês aqui. Rolou uma parada na Argentina que eu quero mostrar para vocês, para a gente não perder de vista as questões de conflito, mas em ritmo argentino, que é quase sempre uma charanga de hinchas mobilizados nesta feita com uma pegada a respeito do conflito entre Israel e Irã. Veja que no caixão está a bandeira de Israel e tremula a bandeira do Irã. Confira. Aí o vídeo volta para o início, só para a gente ter uma base. Voltando lá para o dia de ontem, né, no Carnagado que flopou, o Bolsonaro com o seu último ato diante de meia dúzia de gato pingado, a Letícia Chagas, uma progressista, esteve lá e gravou alguns vídeos mostrando algumas das coisas mais... Eu não tenho nem palavras para classificar, só o vídeo apresentado para vocês entenderem as doideiras que ela registrou lá. Letícia, conta pra gente daí. Sou de esquerda e fui numa manifestação bolsonarista pela primeira vez. Eu queria ver com meus próprios olhos como age a militância bolsonarista. Essa camisa aqui foi a mais bizarra que encontrei pelo caminho. Nela, um senhor usa uma camiseta que faz referência a um grupo racista que linchava pessoas negras nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan. Tinham alguns jovens na manifestação, inclusive essa menina com camisa do Trump. Mas a grande maioria dos manifestantes eram pessoas mais velhas, tinha muitos idosos. Esse senhor usava uma camiseta escrito 1964, fazendo referência à data do golpe militar brasileiro. Esse mesmo senhor, mais tarde, disse que a gente vivia agora numa ditadura no Brasil. Sim, ele estava defendendo que a gente tivesse mais democracia, enquanto elogiava a ditadura militar. O bolsonarismo não tem um projeto real para melhorar a vida do povo, por isso precisa romantizar o passado. O ato tinha um apelo meio que de rolê, passeio com a família, música. Tocava de fundo a música Baile de Favela, que é um funk, um ritmo que a direita sempre persegue. Não era um ato gigante, mas a maioria das pessoas parecia estar lá porque quis mesmo, não era ligado a nenhum partido. Podia ser a tiazinha da igreja, podia ser um parente seu ou meu. Se a esquerda seguir com medo de ir pra rua, o bolsonarismo vai seguir tomando conta dela. Fecho contigo, Letícia. E por isso, dia 10
É dia do povo na rua, do Brasil sem medo. Tem um outro trecho do Haddad na sua entrevista em que ele questiona a moral de Jair Bolsonaro, quando Bolsonaro fala a respeito da alta taxa de juros. Logo você, Bolsonaro. Vamos conferir. Na tela. Só que tem que ter áudio, né, Tiago? Vamos lá. Qual que é o aumento mais cruel de imposto que um presidente pode fazer? Ele ficou os 4 anos, mais os 3 anteriores, os 4 anos do mandato dele, sem reajustar a tabela do imposto de renda. Sabe o que isso significa? Que quando um trabalhador que teve um aumento apenas pela inflação, se ele passar a faixa de isenção do imposto de renda, ele passa a pagar imposto de renda, ganhando a mesma coisa, simplesmente pela crueldade de congelar a tabela de isenção, como ele fez durante 4 anos. 4 longos e tristes anos da história do Brasil. Agora o Congresso, mais uma vez atendendo ao seu apelo, colocou a faixa de isenção em 2 salários mínimos, ou seja, acima de R$3.000, contra 1.900 da época dele. São 10 milhões de brasileiros que deixaram de pagar imposto de renda, já. E se o seu projeto for aprovado este ano, serão mais 10 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto e outros 5 que ganham entre 5 mil e 7 mil por mês que vão pagar menos do que pagam hoje. Qual é a moral desse senhor para falar de aumento de imposto? Porque nós estamos fechando brecha para o andar de cima passar a pagar? Isso nós vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar fazendo. Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis, que no Brasil o jabuti é órfão de pai e mãe. Ninguém assume a paternidade de um jabuti. Ele aparece numa lei, em geral, para favorecer um grande empresário. Em geral, é para favorecer um grande empresário. Para tirar esse jabuti do ordenamento jurídico, é um parto. E cada vez que a gente sequestra esse jabuti, tira ele da árvore e remove do ordenamento político, tem a grita do andar de cima de que aumenta imposto. Não, isso não aumenta imposto. Isso é ter um mínimo de respeito com o trabalhador que paga as suas contas com o Estado em dia. Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula com essa nova lei aprovada, não a de semana passada, a do mês que vem, nós vamos colocar 25 milhões de famílias pagando ou nada ou menos imposto de renda. Isso é fazer justiça. E sabe quantos vão passar a pagar? 25 milhões vão pagar, 20 vão deixar de pagar, 5 vão pagar menos. Sabe quantos vão começar a pagar? Que ganham ali 1 milhão por ano, 1.200.000 por ano, 10 milhões por ano, 140 mil. 140 mil pessoas para 25 milhões serem beneficiados. E aí você fala, não, mas você vai cobrar o que eles não têm para pagar. É a mesma alíquota de uma professora de escola pública. A alíquota em país rico chega a 40%. Nós vamos cobrar um mínimo de 10%. O mínimo. Se o cara já paga 2%, que é o que eles pagam hoje, vai pagar mais 8%. O mesmo alíquota que paga um policial militar, um bombeiro, uma professora de escola pública, a mesma alíquota. E tá essa grita toda por conta. Aí foi ali a parte que nós já tínhamos rodado, né? Essa veio antes. Bom, eu vi alguém comentar no chat ali, eu só perdi pelo avançado dos recados, sobre um rapaz de camisa vermelha com a estampa do Lula que foi agredido pelos bolsonaristas na manifestação de ontem. E foi mesmo, eu tenho a imagem aqui, o vídeo é curto, vou trazer para vocês. A gente já encaminhando o último bloco do programa, isso mostra, né, a falta de decência e de trato com qualquer questão contraditória. Olha só.
Vocês não podem provocar, vocês estão no outro ambiente. Assim, lamentável, né?